Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente para um bate-papo super especial a doutora Maiana Zatz, ela que é cientista, responsável pelo Centro de Estudos em Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociência da USP. Doutora, primeiramente, obrigada por ter topado a entrevista e parabéns por todos os estudos que a doutora tem, inclusive trilhões de publicações internacionais. É um prazer recebê-la aqui. Muitíssimo obrigada, um prazer falar com você, com seus ouvintes. Doutora, eu queria começar com uma pesquisa que está dando o que falar ultimamente, que é sobre o Zika vírus, né? Um inimigo que tem se transformado em aliado, pelo menos aí no laboratório de vocês. Eu queria que a doutora explicasse um pouquinho. Então, eu comecei a me interessar pelo vírus da Zika justamente quando teve a epidemia de nenês nascidos com microcefalia, né? Então, a gente ouvia que mães grávidas que foram infectadas tiveram bebês com microcefalia. E me interessou entender mais a respeito, porque, apesar de que cada caso é uma tragédia, a gente sabia que a maioria das mães grávidas que foram infectadas tiveram filhos normais, né? E aí me chamou a atenção de casos de gêmeos, onde um teve e o outro não teve. E isso falava a favor de um risco genético para desenvolver a microcefalia. E hoje nós temos tecnologias para, a partir do sangue, a gente consegue, no laboratório, derivar qualquer tipo de célula. Então, eu fui para o Nordeste, inclusive eu fui para Fortaleza, eu fui para Recife, eu fui para todos esses lugares onde tinha a maior concentração de casos, e nós coletamos sangue de inúmeros bebês que tinham nascido com microcefalia, mas eu realmente foquei no estudo dos gêmeos. E no laboratório, a gente conseguiu derivar células que a gente chama de neuroprogenitoras. O que são essas células neuroprogenitoras? São as células que dão origem ao cérebro. Então, ficou claro que o vírus tinha essa preferência por destruir células neuroprogenitoras. E, realmente, quando eu conversava com as mães que tiveram filhos infectados, afetados, né, elas diziam, olha, doutora, eu não senti absolutamente nada, eu só descobri que eu tinha sido infectada porque eu tive esse filho com microcefalia. Ou seja, ficou claro que o vírus ele tinha uma preferência por destruir, por atacar o cérebro dos bebês em formação, tá? E aí nós temos esse grupo que trabalha no Centro do Genoma, a Caroline Caide é uma das pesquisadoras principais desse grupo, e que trabalham com tumores cerebrais, né? E a gente sabe que tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras, tá? Então, células que são muito importantes no desenvolvimento do cérebro, elas não devem existir em tumores, né? Porque a gente não quer que o tumor se divida muito. E aí eu conversei com ela e com o professor Oswaldo Keiichi Okamoto, que é o responsável por todas essas pesquisas no nosso centro, e disse, vamos testar o vírus da Zika em tumores para ver o que acontece. E eles já tinham linhagens de tumores cerebrais prontas no laboratório. Então, logo infectamos esses tumores com o vírus da Zika e, para nossa surpresa, nós injetamos o vírus da Zika nos camundongos que estavam já com esses tumores enormes, né? E vimos que o tumor diminuía e 1/3 dos animais sumiu completamente o tumor e muitos deles já tinham metástases ao longo da coluna e as metástases desapareceram também. Então, não dá nem para contar para vocês a emoção que foi da gente ver esses tumores desaparecendo, né? E aí,
o próximo passo, e isso ainda aconteceu antes da pandemia, foi tentar fazer isso com cães, porque os cães podem desenvolver os mesmos tumores que os seres humanos, tumores espontâneos, ninguém injeta nada neles. Eles desenvolvem esses tumores e, normalmente, quando o dono, a dona percebe, o tumor já está em estado muito avançado, né? Porque cachorro não se queixa de dor de cabeça, né? Mas, assim mesmo, conseguimos 3 cães que estavam com tumores muito avançados. Nós injetamos o vírus da Zika nesses cães e houve também. Primeira coisa muito boa é que eles não tiveram nenhuma reação, tá? Quando a gente injetou o vírus da Zika. E a gente sabe os efeitos colaterais que tratamentos de câncer acarretam, né? Os quimioterápicos, e muitos deles nem são eficazes como droga-alvo, né? Exatamente. Então, a primeira boa notícia é que o Zika não fazia absolutamente nada neles. E aí houve também uma redução muito grande dos tumores e voltaram a ter toda a atividade neurológica e física que eles tinham antes, normal, durante muitos meses, né? A gente, infelizmente, teve que interromper esse projeto por causa da pandemia, mas a gente quer retomar agora e a gente quer injetar pelo menos 15 cães que têm tumores para a gente aprender. A gente quer aprender qual é a melhor dosagem, se a gente precisa dar várias dosagens. O nosso plano é injetar pelo menos 15 cães, né? E com isso a gente estaria tratando não só cães, quem gosta de cachorro sabe como é importante a gente tentar salvar a vida desses animaizinhos, né, desses amiguinhos, mas principalmente a gente poder transferir isso para seres humanos, porque o cão é que é o mais semelhante ao ser humano. E se funcionar nos cães, como a gente viu que funcionou, a gente teria um novo tratamento para tumores cerebrais, para os quais hoje não há tratamento. Inclusive, é a minha próxima pergunta, porque eu li que em 100 anos nada de muito eficaz foi descoberto para esses gliomas, né, e esses tumores cerebrais. A pergunta que eu faço agora para a doutora, esses tumores que acontecem de forma primária, só para quem está em casa entender, o tumor primário é aquele que afeta diretamente e começa realmente no cérebro, não vem de metástase, né, porque muitas metástases também afetam o cérebro. Mas esses tumores cerebrais primários, eu queria entender se ele tem algum problema genético, doutora, como que se causa, o porquê que causa. A ciência já tem alguma resposta para isso, principalmente o glioblastoma, que é um dos mais terríveis e cruéis gliomas cerebrais aí e oferece pouquíssimas expectativas de vida para o paciente? Então, primeiro é importante dizer a diferença entre doença genética e doença hereditária. Doença genética é doença, qualquer problema que afeta o nosso material genético. E hereditário é quando passa de pai para filho, né? No caso dos glioblastoma e dos cânceres cerebrais, a gente não tem nenhuma notícia que seja hereditário. É genético, de repente acontece uma mutação, né? E aquela célula que sofre a mutação, ela começa a se dividir loucamente e por isso que causa o tumor, né? Apesar que a gente recebeu uma comunicação, um e-mail de uma mãe de uma criança que disse recentemente que ela perdeu já um filho com um tumor cerebral e que nasceu outro também com tumor. E que a gente nunca tinha ouvido falar antes de repetição na mesma irmandade. Mas eu acho que deve ser uma coisa muito rara. E, doutora, esses tumores, eles se proliferam de forma muito rápida, né, na cabeça, né, do ser humano. Essas células tumorais, elas podem se desenvolver em horas, né, que eu li alguma coisa a respeito, se eu não estiver errado, a senhora me corrige. E por isso da agressividade e das recidivas que acontecem também de forma rápida, né? De que forma vocês pretendem utilizar o Zika para combater essas células tumorais? O Zika vai ser injetado direto no tumor cerebral? Vai ser uma vacina para poder afetar de forma a imunidade? Como que vocês estão pensando quando for para essa fase de teste em humanos? Então, uma das possibilidades é injetar diretamente no tumor.
Mas a outra seria injetar, por exemplo, nos cães a gente injetou no líquido cefalorraquidiano, que é esse líquido da coluna aqui, né? E aí ele foi para o cérebro, né? Então a gente também vão ser experiências que a gente vai fazer para ver como é que é o melhor resultado, né? Ah, em seres humanos, diferentemente dos cães, normalmente se faz uma cirurgia para tentar tirar o tumor. E nesse momento, a gente poderia então injetar o Zika diretamente no tumor. Mas nos cães isso não é feito. Ninguém, não se opera o tumor no cão. Então, talvez até seja uma boa maneira da gente ver que o tumor regride sem você precisar abrir, né? Você simplesmente injetando, ele já responde. Porque muitos desses tumores também, uns são operáveis, outros não, né? Quando está numa situação que dá para se fazer uma ressecção é feita, mas em muitos casos não tem nem nem se opera, né? O neurocirurgião nem faz a operação. Então o Zika poderia também ser de boa valia, né, para esses cânceres também que são inoperáveis, né, doutora? Com certeza, e inclusive para ir atrás das metástases, né? Porque às vezes você opera o tumor principal, mas você não consegue alcançar as metástases, né? E o Zika, pelo menos nos camundongos, os primeiros experimentos que a gente viu, ele acabou com as metástases também. Então, ele tem uma preferência por essas células neuroprogenitoras que se dividem muito. Então, enquanto a gente é embrião, é importante que as células nossas se dividam muito para a gente poder crescer e chegar ao tamanho normal, né? Ou pelo menos o tamanho de um bebê. Mas depois a gente não quer que essas células se dividam muito. Elas chegam a um determinado tamanho e tem que se manter, né? E justamente porque essas células se dividem muito é que causa o tumor, que é uma falha, né? A célula não recebeu a sinalização que ela precisa parar de se dividir muito. E o positivo dessa pesquisa, né, doutora, é que hoje os quimioterápicos, eles são testados, né, porque não existe ainda uma droga-alvo para poder combater esses tumores cerebrais, então os pacientes, eles acabam passando por vários testes de medicação, né, e geralmente essas medicações, elas não conseguem ultrapassar as barreiras encefálicas, é mais ou menos isso, me corrija se eu estiver errada. No caso da pesquisa de vocês, como a doutora já falou, se for abrir a cabeça do paciente, será possível injetar diretamente no alvo, né? Então, essa quantidade da vacina, não sei como que vocês vão chamar, ou do Zika, que vai ser colocado na cabeça do ser humano, se Deus quiser vai dar tudo certo, é justamente para poder ir no alvo, né? Sim, exatamente. Aí a gente vai poder ir direto no alvo. Doutora, quais são os próximos passos agora? Eu sei que a Anvisa ela pode liberar uma vacina emergencial, por isso que está rolando uma vaquinha para a gente tentar arrecadar aí valor da sociedade civil. E me parece que tem uma pesquisa já com crianças de um hospital no interior de São Paulo, que crianças que já estão em cuidados paliativos que poderiam receber essa vacina. Como que está essa fase? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter o vírus em condições que a gente chama de GMP, ou seja, cultivado em laboratórios especiais, onde não, você tem certeza que ele não há contaminação com outros patógenos, né? E isso depende do Butantan. Nós temos uma parceria com o Butantan para conseguir esse vírus e estamos conversando com eles. A gente tem uma colaboração muito importante. No momento que a gente tiver esse vírus, aí a gente vai entrar com pedido na Anvisa, o pedido que a gente chama de tratamento compassivo, ou seja, testar em pacientes que não tem outro recurso, que não tem um prognóstico fechado e que não tem outra alternativa, né? Então, nós estamos nessa fase agora, ah, lutando com o Butantan para liberar a vacina, não é bem uma vacina, né? Liberar o lote do vírus, né? O mais rápido possível e aí também ter essa fala com a Anvisa. Doutora, como que é para uma cientista descobrir que está a um passo, né, de talvez poder ajudar milhares de pessoas em todo o mundo, porque hoje falando em tumores cerebrais, em cânceres cerebrais, não existe ainda um tratamento, uma terapia-alvo no mundo.
Como que é para a doutora esse sentimento de saber que está próximo de algo que pode dar certo? Uma ansiedade incrível, você não tem ideia, né? Porque a gente quer começar ontem, né? E aí a gente sabe que a gente tem barreiras burocráticas, né? E isso dá uma ansiedade enorme, né? E a gente está lutando para conseguir o mais rápido possível, mas mesmo assim, o mais rápido que a gente consegue, a gente acha que ainda é muito devagar, né? E é devagar para o cientista, e eu acho que é mais devagar ainda para os pacientes, né? Mas a gente vai chegar lá. Tudo que a gente puder fazer, nós temos pelo menos a consciência tranquila que tudo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos lutando por todos os meios, né? Doutora, eu vou fazer uma pergunta delicada, mas por que a ciência ela tem tanta dificuldade de receber dinheiro, né, para poder continuar na batalha aí e buscando alternativas para várias doenças, inclusive o câncer? Eu acho que porque a ciência não é considerada prioridade no nosso país, infelizmente, né? Desde a época do governo da Dilma, vem diminuindo e diminuindo os recursos para ciência, né? Esse exemplo da Zika é um exemplo muito claro de como é que você, pesquisando, fazendo pesquisa básica, você pode chegar a um tratamento. Porque a gente queria entender qual era o mecanismo que o Zika usava para destruir células neuroprogenitoras. E a partir daí a gente pode ter um tratamento revolucionário para tumores cerebrais, né? Então, mostrando a importância de se investir em ciência como um todo, né? E ciência, né? Ciência preventiva, né? então, a gente precisa primeiro convencer os nossos políticos da importância de se investir em ciência, mas também a iniciativa privada. Infelizmente, a gente, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, existe muito pouco investimento da iniciativa privada em pesquisas científicas. Doutora, para finalizar, a pesquisa do Zika vírus, é da Zika ou do Zika? É o vírus, né? O Então, vírus Zika. o Zika foi capa de uma das revistas mais importantes internacionalmente falando, né? Como que foi a reação da doutora quando viu lá a sua pesquisa na capa dessa revista? Não, é uma emoção muito grande, mas eu vou dizer que a maior emoção foi realmente ver os tumores desaparecendo nos animais, né? Isso realmente é que nos emociona até as lágrimas, realmente, e é para isso que a gente tem que lutar, porque, pelo menos para mim, a coisa mais importante que pode ter numa pesquisa, para quem trabalha com doenças, é um tratamento, chegar a um tratamento que possa salvar vidas. Doutora, parabéns, muito obrigada, sou tua fã, eu tô na torcida para que tudo dê certo. A gente conversou nos bastidores, eu contei que eu perdi o meu pai há 1 mês e meio, vítima de um glioblastoma, grau 4, selvagem, terrível. Eu e minha família toda, a gente acabou adoecendo junto com meu pai, e a gente vê que realmente é uma doença cruel, e o que a gente pôde oferecer foi oferecido para ele, mas nós já sabíamos que a doença estava num estágio muito grave. Então, que essa pesquisa traga esperança. Eu estou tentando transformar a minha dor em amor, apoiando essa pesquisa também, e que ninguém mais sofra com tumores cerebrais, né? Que esses tumores cerebrais, esses cânceres cerebrais se transformem em doenças crônicas como diabetes, e é o meu maior sonho, eu imagino que o da doutora também. Eu agradeço muito realmente esse apoio, justamente para mostrar para a população a importância da ciência e, quem sabe, sensibilizar os nossos governantes, né, da importância de investir em ciência. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e acompanhe a gente no podcast, no YouTube, nas nossas redes sociais e aqui na rádio, na Jovem Pan, todas as sextas às 10h30 da manhã. A gente se vê. Tchau.